que a ideia, que a expectativa é que você não melhore, sim. Você pode melhorar, você pode viver com a doença com qualidade de vida, você pode conquistar a remissão, acredite. Mas para você acreditar, você precisa também assumir o controle da sua vida, né? Assumir as rédeas do problema, fazer parte disso, trazer responsabilidade para si, tá? Então, todas as terças e quintas eu tô falando sobre isso aqui. E hoje o tema da live é um tema aberto, eu deixei para justamente eu responder dúvidas da audiência, das pessoas que fazem o curso ou que são pacientes, mas principalmente das pessoas que não fazem o curso e que tem muita dúvida sobre isso. Então hoje é o dia de vocês perguntarem. Eu selecionei aqui algumas dúvidas que me fizeram, algumas perguntas que me fizeram recentemente, mas você também, à medida que você for ouvindo, você pode ir colocando as suas dúvidas aí no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, que eu vou respondendo aí conforme eu vou conseguindo ver, tá? E conforme for dando tempo, tá? Então você pode ir colocando desde já as suas perguntas enquanto eu vou falando, tá? Então eu vou começar. Uma pergunta aqui que me fizeram recentemente, acho que a pessoa que me fez nem tá aqui agora, mas ele perguntou assim: quem tem espondilite anquilosante pode tomar café? Vocês vão ver que às vezes algumas pessoas acabam falando um pouco mal de café, mal entre aspas, né? Então é aquela coisa. Primeiro, via de regra, café é um alimento bom? Se a gente fosse generalizar, via de regra, se eu for generalizar, eu diria que sim, café é um bom alimento. Agora, existem pessoas que têm um polimorfismo genético, ou seja, uma alteração nas sequências de genes, que eles são metabolizadores lentos da cafeína. Então, são pessoas que um pouquinho de café faz um efeito potencialmente muito alto. Então, para essas pessoas, elas não devem ingerir café em grande quantidade, mais do que 150 ml por dia, porque pode predispor a doença cardíaca, principalmente hipertensão. Para quem não tem, principalmente mulheres, o café seria um protetor contra câncer de mama, né? Um silenciador do gene BRCA1, BRCA2, que é um gene relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama. Mas na autoimune especificamente, o que a gente poderia falar do café? O café, assim como as carnes, é um alimento com potencial acidificante. Então, lembra que a gente tem os alimentos alcalinos. Vocês já ouviram falar de água alcalina, né? Então, água alcalina, água que tem um pH 10. Né? Então, alimentos que têm um potencial alcalino, eles não necessariamente têm um pH alcalino, mas eles têm a capacidade de alcalinizar o nosso pH sanguíneo, e também tem os alimentos que têm a capacidade de acidificar o pH sanguíneo. Então, se eu tomo muito café, que é um alimento potencialmente acidificante, eu estou estimulando mais o meu pH do sangue a baixar e ficar mais ácido, assim como as carnes, por exemplo, as proteínas de forma geral são mais acidificantes. Então, o que eu preciso fazer? Parar de tomar café? Não, mas eu preciso contrabalancear o meu dia com alimentos que são potencialmente alcalinizantes e evitar o excesso, logicamente, né? Porque tudo que é bom, até quando é demais, é um problema. Então a gente precisa realmente controlar muito. E algumas pessoas têm realmente esse hábito social, né? Às vezes trabalha no escritório e quer levantar, dar uma parecida, né? Principalmente quem não é autônomo, e acaba levantando e faz o quê? Pega um cafezinho. Né? Então, procure, se você quer trocar, quer se manter nesse hábito de levantar, dar uma esparecida, começa a trocar por chá, dá uma intercalada aí, chá e café. E lógico, eu tô falando tudo isso desde que seja sem açúcar, né? Porque a partir do momento que você colocou açúcar ou adoçante, você
acabou com tudo, né? Você destruiu até o alimento que é bom, né? Então, eu diria... e qual a quantidade específica? Aí varia um pouco, porque é um pouco relativo, se é café expresso, se é café coado, se é café de cafeteira, né? O que mais tem café é o café expresso. A maior quantidade de café é o café expresso, tá? Então, eu diria assim, no máximo, se eu for jogar assim no genérico, seria 200 ml ao dia de café passado, o que já é bastante, tá? A Raíssa perguntou, tireoidite de Hashimoto tem cura com alimentação? Em média, quanto tempo fazendo as coisas certinho? Raíssa, em toda doença autoimune a gente não fala cura, né? A palavra mais adequada seria remissão. Qual que é a diferença da cura e da remissão? Remissão é quando é o mais próximo da cura, é como se fosse uma cura, estou curada. Mas dependendo, eu posso reativar a doença. Então, remissão é quando a doença está em mim, eu tenho, por exemplo, a Hashimoto, mas ela está inativa, ela está silenciada. E ela pode ativar novamente, né? Dependendo se você mudar o seu estilo de vida ou até mesmo a parte emocional, pode ter períodos que ela ativa novamente, passou por um luto, uma situação de estresse muito intensa, ela pode reativar novamente. Agora, quanto tempo? Seria impossível e até mesmo irresponsável da minha parte te dar algo com tempo, porque quando a gente fala em nutrição, a gente não está falando de ciências exatas, né? A gente não está falando de física nem de matemática, a gente está falando de biologia, de ser humano, então depende de muita coisa o tempo, né? Hoje mesmo estava falando com uma aluna do curso e assim, em 2 meses e meio ela melhorou tanta coisa que o que é importante de você ver? Ao você mudar o seu estilo de vida, é importante você observar sinais de que você está desinflamando. Por exemplo, né, eu falo bastante sobre inflamação. Renite, sinusite, acne, alteração de sono, de humor, alteração de ciclo menstrual, TPM intensa, são sinais de inflamação. Então comecei a mudar a minha alimentação, já vou entrar em remissão em 1, 2 meses? Possivelmente não. Mas como a minha qualidade de vida melhorou? Eu já estou apresentando sinais de melhora, de que eu estou desinflamando, eu desinchei, eu parei de espirrar tanto, as minhas enxaquecas diminuíram ou sumiram, eu não tenho mais tantos gases, estufamento, né? É isso que é importante você observar, se você está tendo indícios de melhora, né? E esses pequenos indícios acontecem muito rapidamente, é o mais fácil de ver. Agora, a remissão em si, o seu corpo parar de sinalizar os seus anticorpos, parar de atacar as suas células, achando que são algo que deve atacar, isso é algo que leva um tempo a mais, tá? Júlia, não tem diagnóstico aqui, nenhum anticorpo positivo, nenhum sintoma, só o FAN reagente, mas já estamos mudando o estilo de vida para mudar isso. É possível? Júlia, deixa eu ver se eu entendi direito sua pergunta. Você está falando que não tem nenhum sintoma, nenhum anticorpo positivo e nenhum diagnóstico. Você só tem o FAN positivo, reagente. Se é possível mudar o FAN reagente, é isso que você está perguntando? É possível. Agora, para diagnosticar a remissão, às vezes a pessoa não tem, o FAN dela ainda está reagente, mas ela não tem sinais da doença no corpo, né? Então, ou seja, se ela tem artrite reumatoide, ela não tem mais dor, não acorda com mais rigidez. Se ela tem, psoríase, ela não vê mais lesão na pele dela, ou ela só vê as cicatrizes da lesão dela antiga na pele, mas o FAN tá positivo, beleza, ela tá tendo sinais de melhora. Ainda não foi suficiente
para o fã negativar, para o fã ficar não reagente, mas fisicamente ela tá em remissão. E o contrário também pode acontecer, a pessoa pode dar um fã negativo, mas está cheia de sintoma. Então o que importa? O que mais importa? Ter um exame negativado ou você se sentir negativado? Você ter qualidade de vida, né? Então, às vezes, na nutrição, na medicina, a gente sempre fala, né? A clínica, ela é soberana. Como a pessoa se sente, ela vai estar acima de qualquer exame, né? Então, o fato de você ter o fã reagente é como se, às vezes você pode ter o fã reagente e não ter a autoimune em si, porque pode ser que você não tenha tido o diagnóstico, né? Então é como se fosse assim, deu o fã reagente, não tem o diagnóstico, não tem o sintoma, mas é um sinal de que o meu corpo está com um processo, é o que a gente chama muitas vezes de espectro autoimune. O que é espectro autoimune? Aqui está a pessoa com a autoimune em si diagnosticada, causou lesão no órgão, e aqui está a pessoa com a saúde 100%. E no meio do caminho tá a pessoa com espectro autoimune, tá? Então, às vezes é isso que acontece, o meio do caminho a pessoa não tem o diagnóstico em si, às vezes ainda não tem sintoma, mas o corpo dela está caminhando para um processo de autoimunidade, tá? Então, se o seu fã de reagente é tipo uma luzinha que se acende para uma chance que você tá tendo para você se cuidar antes que a doença apareça em si. Porque são anos e mais anos até que a doença apareça, tá? E até por isso que é importante, quem tá me ouvindo aí, ter paciência com relação à remissão. Porque quantos anos você tá dentro de um espectro autoimune? Quantos anos você está com uma autoimune não diagnosticada? E quantos anos você passa com a autoimune diagnosticada? Some todo esse tempo. Olha quantos anos que dá. E aí em 2 meses você quer atingir o resultado de uma mudança. É importante ter essa paciência, né? Acreditar no processo, confiar no que você, na escolha que você está fazendo e ter paciência para esperar você colher os frutos disso. Elaine, anti-TPO que não reduz mesmo retirando glúten, leite e açúcar. Elaine, importante é que vocês ouvem muito falar de glúten, leite e açúcar, né? Mas não é só isso, né? Isso eu chamo de top 3 alimentos inflamatórios, glúten, leite e açúcar. Mas tá longe de ser só isso, tá? Se a gente for... tirei tudo isso, não resolveu, a gente precisa começar a cavucar o buraco aí, ver o que tá acontecendo, tá? Primeira coisa, por quanto tempo você retirou o glúten, laticínios e açúcar? Você retirou totalmente ou você retirou quase totalmente? Lembra que quando você tá com o sistema ativado, um pedacinho vai ser o suficiente para ativar todo o mecanismo novamente. Por isso a fase de exclusão é tão importante. O que é a fase de exclusão? Quando você retira totalmente os alimentos, não são só alimentos inflamatórios, são alimentos que estimulam o mecanismo autoimune. Dentre os principais, esses que você citou, glúten, leite e açúcar. Primeiro, retirou totalmente? Não. Sim. Tá, então vamos procurar. Existem alimentos que têm a matriz parecida com a do glúten. Então, quando o seu corpo tem contato com eles, o seu corpo entende que é glúten, mesmo não sendo glúten. Por exemplo, os laticínios, por exemplo, o milho, por exemplo, a aveia, mesmo a aveia sem glúten. Então, esses 3 alimentos... eles estão envolvidos no mecanismo também. O milho, transgênico, soja, transgênica. Os transgênicos também são algo muito negativo para a autoimune. E aí a gente tem protocolos de exclusão, né? Então, por exemplo, tem os protocolos de baixa lectinas, né? Muitas plantas produzem lectinas, cereais, pseudo-cereais, né? Grãos, pseudo-grãos, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, são leguminosas, cereais como milho, arroz, quinoa, amaranto, são lectinas.
Então, existem protocolos de retirar as lectinas por 6 a 8 semanas para baixar essa artilharia de guerra que está ativada, para depois ser feita a reintrodução. Né? Aí, por exemplo, pode ter o ovo, tem o grupo dos alimentos que são as solanáceas, como tomate, berinjela, abóbora, abobrinha, né? Tem coisa aí para esmiuçar no meio. Se você já tirou esses 3 e não tá vendo resultado, se você tirou 100% e não tá vendo resultado, né? Agora tem que ver, seu anti-TPO não baixou, mas os seus sintomas do Hashimoto melhoraram, é um indício de que você está melhor. Mas o exame em si não é a mesma coisa que eu falei do FAN. Então não tô sintomática, não tenho queda de cabelo, tô com energia, minha temperatura basal ao acordar é acima de 36,5, minha transpiração não é exacerbada e nem é diminuída. Tem que ver se você tem sintomas do Hashimoto. Se você não tiver, mesmo que seu anti-TPO esteja positivo, ainda alto, é um indício de que você está melhorando. O que acontece é que às vezes ele não está normalizado, mas ele está baixando também, tá? Gente, meu som do Instagram tá ok? Tá dando para acompanhar a live pelo Instagram? A Régia, o bócio já diminuiu bastante. Bócio é uma coisa reversível. Suplementação de iodo, né, Régia, que você tá fazendo através da alga kelp. Eliana, desde que conheci você, mudei alguns alimentos e minhas dores diminuíram. Maravilhoso, Eliana. Maravilhoso, que bom que eu pude te ajudar. É isso aí. Só vai. Júlia, não tem nenhum sintoma, nada. O médico suspeitou da autoimune pela inflamação. Então, se o FAN tá positivo, acho que você que perguntou do FAN, né, Júlia? Uma luzinha que se acende aí. Não é para você ficar encanada, porque a sua mente desenvolve ou cura uma doença. Mas é um sinal para você repensar o seu estilo de vida, uma oportunidade que você tá tendo de pensar, às vezes o susto de uma doença vem para nos alertar, tipo, nossa, como que eu tô vivendo? Eu não tô dormindo direito, eu não tô comendo direito, eu não tô aproveitando a vida direito, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Levei um susto da vida, é uma luzinha amarela que se acendeu. O que eu posso fazer antes que uma luz vermelha se acenda, né? Que oportunidade eu tô tendo aqui? Lucena Silvânia, é possível o FAN ficar não reagente? É possível, com certeza. Já vi vários não reagentes. Se mudar os hábitos, tem uma nova chance. Exatamente. Eu não vi que você tinha colocado aí. Exatamente o que você falou foi o que eu falei. Tem algum meio de fazer arroz e feijão comível? Como assim, Júlia? Como assim? Sugestão de alimentos para quem tem lúpus, por favor. Lucena, Silvânia Lucena. Talvez você esteja chegando, seja nova aqui. O pessoal do YouTube pode ir perguntando também, tá? Vocês estão quietinhos aí. Talvez seja nova aqui. O que é importante? O que na visão integrativa nós olhamos? A autoimune está no todo, está no seu sistema e não num órgão específico. A diferença é o nome da doença que é dado para você. A diferença é o nome que é dado de acordo com o órgão que ela se manifestou em você. Mas ela está no todo, então a gente precisa tratar o todo, você, e não a doença que você recebeu um diagnóstico. Então, não tem alimentos específicos para o lúpus, ou para a artrite reumatoide, ou para psoríase, ou para a esclerose múltipla. Porque o problema está no todo e nós olhamos para as autoimunes de forma dessa maneira. Então, lógico, tem algumas particularidades? Tem,
Mas essas particularidades, elas se separariam, por exemplo, no que diz respeito à suplementação, por exemplo. Você poderia utilizar uma suplementação específica para o cabelo, você poderia utilizar uma suplementação específica para a pele, mas em quesito alimentação, o objetivo da alimentação na nutrição autoimune são 3 principais. Anota aí. Reduzir os estímulos de anticorpos, ou seja, fazer com que o seu corpo pare de atacar o seu próprio corpo. E isso não vai acontecer se você não para de comer alimentos que têm uma sequência de aminoácidos parecida com sequências de aminoácidos parecidas com o seu corpo. A gente estava falando de tireoide agora há pouco. Então, quando você come, por exemplo, a gliadina, que é a proteína do glúten, ela tem uma sequência de aminoácidos muito parecida com a sequência de aminoácidos da tireoide. Então, toda vez que seus anticorpos bate o olho, por exemplo, colocando assim bem grotescamente, ele acha que ele deve atacar, mas ele não deveria atacar, é o seu corpo. Então, a gente tem que tirar o seu corpo desse mecanismo de defesa exacerbado. Isso é um erro? É um erro, mas a gente tem como modificar isso. Então, um dos objetivos é esse, fazer o seu corpo parar, apertar o freio. Até porque se você não aperta o freio, você cria condições para uma autoimune se manifestar. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Por isso que você já deve ter ouvido falar que quem tem uma tem chance de desenvolver outras, porque ela está no todo, só que ela se manifesta no órgão que você tem mais fragilidade. Então hoje é um lúpus, amanhã pode ser uma tireoidite, outra mais para frente pode ser uma psoríase e aí por diante. Tá? Então um dos objetivos é diminuir esse estímulo. O segundo objetivo é reparar a mucosa intestinal, porque o intestino da pessoa com a doença autoimune, ela em vez de ser um muro de proteção firme e sólido, ela está cheio de buracos. E através desses buracos, proteínas alimentares grandes, mal digeridas por quê? Porque o seu corpo não tem capacidade de digeri-las, acabam entrando. Então, o segundo objetivo é parar de agredir esse intestino e ele voltar a ter saúde, porque você desenvolveu uma autoimune, porque você perdeu o que a gente chama de tolerância imunológica. O que é a tolerância imunológica? A hora que o seu corpo sabe a hora de atacar, mas ele também sabe a hora de parar. Isso é um mecanismo inteligente que a gente tem, que é a tolerância imunológica. Uma pessoa com doença autoimune, ela perdeu a tolerância imunológica. Ela não sabe a hora de parar de atacar. Então esse foi um mecanismo que foi danificado. Então é importante restabelecer a tolerância. E o terceiro passo é fornecer mais alimentos com potencial anti-inflamatório do que inflamatório. E às vezes as pessoas se prendem mais nisso. Nossa, que alimentos são inflamatórios ou são anti-inflamatórios? Não é só isso. Isso é importante sim, porque se a autoimune é uma doença inflamatória, a gente reduzir a inflamação. E como que a gente sabe se está inflamado? Sinais físicos e sinais bioquímicos. Por exemplo, exames de sangue, falei sobre isso na terça-feira. Né? Uma proteína C reativa alta, uma homocisteína alta, um VHS alto, uma ferritina alta. Quais são os sintomas de inflamação? Bronquite, renite, muco, acne, candidíase de repetição, TPM, imunidade baixa, sinais de inflamação. Tá? Socorro, olhei o meu fã de 1 ano atrás e ele está não reagente. Me gerou uma dúvida. Como está negativo se eu trato a Hashimoto há mais de 10 anos? Porque não é o único método de saber se você está ativo ou não. Né? A Hashimoto te causou um hipotireoidismo, acredito.
né? Que é a perda da função, a função diminuída da tireoide. Mas ele pode estar negativado e você ter sintomas. Mas você ainda não inativou o mecanismo, tá? O FAM é um exame muito inespecífico, as pessoas se prendem um pouco a ele. Eu diria que ele é pouco importante. A clínica é fundamental, é como você se sente, é muito mais importante. Cássia, Hashimoto pode causar falha de implantação? Não entendi, Cássia. Pode repetir? O caldo de mocotó de ossos para ajudar a tratar a permeabilidade intestinal aumenta o colesterol? Não. Até fizeram outra pergunta de colesterol hoje. Gente, o que é importante vocês olharem no exame de colesterol de vocês? Não é só o colesterol total que é o que importa. O grande problema, então imaginem os seus vasos sanguíneos, suas artérias, como uma mangueira. O grande problema é quando essa mangueira fica com crostas de gordura, atrapalhando o fluxo sanguíneo. Agora, simplesmente ter um colesterol acima dos parâmetros normais do laboratório não significa que você tenha uma chance de causar essa agregação plaquetária. O que você tem que olhar no seu exame de colesterol? Triglicerídeos e HDL. Os seus triglicerídeos têm que ser abaixo de 70 e seu HDL, para homem, ficaria legal se você ficasse mais ou menos em 60, tá? Mulheres em 70, entre 50 e 70. Ou seja, e aí fazer uma continha, pegar o triglicerídeos e dividir por HDL. Então vamos supor que você tenha 70 de triglicerídeos, que é um valor ótimo, e 60 de HDL. Vamos ver quanto que vai dar essa conta. 70 dividido por 60 vai dar 1,16. Então, essa continha ela tem que dar menor que 2,5. Isso mostra, é um indício de que o seu colesterol tem uma boa qualidade, independente dele estar 220, 230, 250. Ele não tem tanta afinidade por fazer placas de ateroma que causam obstrução do fluxo sanguíneo, tá? Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque às vezes você tem uma chance maior, o seu fígado produz colesterol, mesmo que você não coma. Isso é uma característica genética. Agora, esse colesterol não necessariamente é um colesterol que tá te favorecendo a formar placas de gordura, tá? Então, não se preocupe tanto com essa questão de colesterol se o seu equilíbrio de triglicerídeos e HDL estiver adequado, tá? A glutamina ajuda na recuperação do intestino? Com certeza, a glutamina é ótimo para modulação intestinal, tá? Júlia perguntou do caldo de ossos, muito bom. Caldo de ossos tem aí a receita no meu Instagram, tá, gente? Eu já passei sobre ela aqui, mas posso passar novamente porque é uma dúvida recorrente. Duca, tive diagnóstico de retocolite ulcerativa há 8 anos, estava em remissão e desde que tomei a vacina, senti que comecei a sentir sintomas novamente. Não sei se foi realmente a vacina. Infelizmente, o seu relato tem relação, tá, Duca? Já ouvi alguns relatos com relação a isso. Conceição Ribeiro, como faço para baixar meus triglicerídeos? Está em 315, está muito alto. Com certeza, Conceição, sem te conhecer, eu diria que você come muito carboidrato. Triglicerídeos alto tem muita relação com a alta ingestão de carboidrato, tá? Então, fique esperta se você não está comendo muito pão, mesmo coisas que mesmo que seja sem glúten, tá? Às vezes a sua alimentação pode ser que ela seja baseada em carboidrato. O que é carboidrato? Tem carboidrato bom e ruim, mas mesmo se você tiver com triglicerídeos altos desse aí, você precisa controlar o bom também. Então fique esperta, macarrão, batata, mandioca, pão. Se você não toma muito suco de uva ou até mesmo suco de laranja, que tem uma alta quantidade de carboidrato, tá? Cuidado com o açúcar e cuidado com o adoçante também, porque o adoçante
também estimula a insulina, tá? Conceição, 315 de triglicerídeos. Você tem que... jejum intermitente, tá? Diminuir a frequência em que você faz refeições, dá um tempo para o seu corpo, né? Faz menos refeições por dia. Se você faz 5, 6, faz 3, 4, fica mais tempo sem se alimentar, tá? E aí você me fala. A atividade física também é muito importante para baixar triglicerídeos. E, assim, boa notícia que isso aí é relativamente fácil de... Não fácil, mas eu diria que é relativamente rápido de modificar, é o exame de triglicerídeos, tá? Cássia, se Hashimoto pode causar falha na implantação do embrião em filho. Entendi. Se a gente pensar que o mecanismo de autoimune, né, atacar tudo é um ataque, né, pode ser que você tenha maior chance de rejeição por seu corpo entender que isso é algo que deve ser atacado, tá? Cássia, hoje eu até fiz uns stories sobre isso. Caramba, como que a alimentação influencia na fertilidade do homem e da mulher. Tava vendo uma nutricionista que tem um produto também digital sobre isso. Caramba, quantas pessoas conseguem engravidar mudando o estilo de vida? A mãe e o pai. Então, se você tem uma autoimune e tá com problemas para engravidar, eu diria para você que você deve duplamente investir na sua nutrição, porque vai influenciar na sua autoimune, vai influenciar em toda a sua cascata hormonal, na qualidade dos seus óvulos e na qualidade, na motilidade e na quantidade dos espermatozoides, tá? Então, assim, você precisa duplamente cuidar disso, que você pode ser uma pessoa que consiga voltar a ter a sua fertilidade normalizada naturalmente. Acredite, isso é possível, tá? Até porque a autoimune pode levar, né, a mais dificuldade de engravidar também. Dani, provavelmente em dezembro, tá? Próxima turma. Socorro, como melhorar a hipocloridria no estômago para quem tem gastrite atrófica? Socorro, eu acho que eu te respondi isso lá na Hotmart, tá? Lá na pergunta que você fez eu respondi direitinho, mas eu vou falar novamente sobre isso aqui. Existe uma doença autoimune chamada gastrite atrófica, ou seja, a autoimune está no estômago. É como se destruísse a capacidade de fabricar ácido clorídrico e fator intrínseco, que são dois componentes importantes para completar a digestão e absorver vitaminas. Então, imagine, se a pessoa tem uma autoimune dessa, ela vai ter dificuldade de digestão, consequentemente, ela não vai digerir bem o alimento, consequentemente, ela vai agredir mais o intestino e também ter maior deficiência nutricional, tá? Então, existe sim, você precisa repor o que o seu estômago não está produzindo. Então, tem uma série de enzimas digestivas, né, que você pode tomar, é vendido em farmácia, um pool, um complexo de enzimas digestivas que você pode utilizar para repor isso que seu estômago não produz, porque senão você não vai conseguir digerir bem o alimento mesmo, e aí você vai dar tudo que vem depois disso como consequência negativa vai se manifestar. Então, é importante que você utilize essas enzimas, né? Qualquer coisa você me pergunta lá na comunidade, que eu te passo o nome. E o que você poderia utilizar de imediato, o limão espremido antes das refeições, para melhorar a digestão, abacaxi, que tem bromelina, e o mamão papaya, que tem papaína. Ah, mas alimento ácido não é ruim para quem tem gastrite? Em 95% dos casos, não. Porque a forma como a medicina tradicional olha a gastrite é equivocada.
Imagine se você tem a gastrite, ela não é autoimune, tá, gente? Tô falando de problema do estômago. Pode comprar sem receita, vende em farmácias de rede, tá? Não é um medicamento, é um suplemento, então você consegue comprar facinho. Que eu tava falando, ela melhora a digestão, porque quando você toma um antiácido, um OL da vida, dos óis da vida, o que você faz? Você diminui, você anestesia o estômago. Então você causa um conforto momentâneo, porque ele está anestesiado. Mas você diminui a acidez dele. E o estômago é feito para ser ácido, porque é essa acidez que vai digerir o alimento completamente. Então a ideia é não evitar alimentos ácidos. Não é a acidez do alimento, da laranja, do abacaxi que está fazendo mal para o seu estômago. São os alimentos cheios de glúten industrializado, laticínio, corante, álcool, café em excesso que está agredindo a sua mucosa intestinal, tá? Agora, socorro, você no caso tem uma autoimune de intestino, aí você vai proceder como eu te falei, tá? Mas para você que às vezes tem uma dor de estômago, que é simplesmente um efeito colateral do que você está comendo. E não é tirar fruta ácida, não é não comer limão, é comer o que está agredindo, o que está machucando. E cuidar das suas emoções, porque o estômago, ele é um órgão que digere o que a gente come e digere, às vezes, uma notícia que foi nos dada, uma situação que a gente teve que engolir. Né? O estômago está digerindo aquela informação, aquela situação que você teve que engolir. Né? Às vezes passou por uma situação no seu trabalho que você teve que engolir uma situação. Um colega de trabalho que vai continuar ali te incomodando, que você não gosta dele, ou que ele não faz o trabalho dele direito e que isso te sobrecarrega. Ou o namorado da sua filha que você não gosta. Você tem que engolir o cara, né? Então o estômago, ele precisa digerir essas situações também. Então quando às vezes você tem um problema de estômago, também olhe para esse lado. Né? Que tipo de informação, que tipo de emoção você está tendo que engolir e digerir, que você está tendo dificuldade de lidar, tá? Vou responder mais umas aqui. Chá de saquinho não deve ser consumido? Eduardo, chá de saquinho, assim, você não vai ter muita propriedade da erva ali, né? A erva já tá macerada, às vezes tá modificada. Então, quando a gente quer extrair algo realmente benéfico do chá, o ideal é a gente consumir chá de erva mesmo. A erva que você compra e faz sobre infusão. Então, se você tem, às vezes, tem umas formas mais fáceis de fazer chá, que é tipo umas redinhas que você coloca um pouquinho de erva, o suficiente para você colocar na sua xícara, como se fosse um sachê. Você faz um sachêzinho natural, então você coloca a erva ali na bolinha e mergulha ele na sua xícara. É uma forma mais prática de você consumir os chás em ervas. E chá é uma coisa que a gente deveria aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa prática desenvolvida, mas que são super interessantes, que a gente deveria realmente investir, porque chá tem muito poder. Tem chá para sono, tem chá para digestão, tem chá para tranquilizar, tem chá para tudo, e a gente deveria usar mais. Agora, o ideal é que você não repita os chás e nem tome demais o chá. Isso acontece muito para emagrecimento, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer, ela faz 1 litro de chá verde e fica tomando ali todos os dias durante 3 meses. Não. Rodizie chás, rodizie ervas, não tome sempre as mesmas ervas, tá? Tem uma farmacinha natural ali na sua cozinha. Tem perigo de ter fungo e bactérias nas ervas secas, sim. Por isso que o ideal é que você compre em pequena quantidade,
de um fornecedor idôneo, né? E avalie a característica dela. É difícil da gente saber isso comprando em produtos a granel, tá? Espinheira Santa, ótimo, Eduardo. Bom, super digestivo, tá? Última dica, aí eu vou encerrar a live, tá, gente? Mas como uma coisa muito importante que as pessoas fazem é fazer o chá de forma errada. Como que a gente faz chá de erva? Sob infusão. Então você vai ligar o seu fogo, quando a água começar a ferver, você vai colocar a erva, vai desligar o fogo e vai abafar por 5 a 10 minutos. Marca, cronometra no seu relógio do celular, coloca lá 7 minutos e põe para despertar, para você coar. Não vai fazer esse chá, deixar a erva lá e lavar roupa e tomar banho. Não, tem um tempo dessa erva ficar ali em contato com a água, tá? Então, faça dessa maneira. E os chás que você coe, você pode até tomar 24 horas depois, se tiver coado. Vai ter perda? Vai ter perda, mas não é algo assim que vai te fazer mal se você tomar, esperar para tomar, tá? O que é ruim é você deixar a erva ali em contato com a água e fazer outra coisa, e só coar na hora de tomar, tá? E os chás que são raízes, como gengibre, açafrão, canela em rama, você pode fazer sobre fervura, tá? Pode misturar ervas para fazer chá? Pode, Duca. Mas assim, eu acho mais interessante você fazer rodízio de chás e não ficar tomando mix de ervas diariamente, tá? Fechou, gente? Hoje eu tô cansada, nossa, vou dormir cedo. Um abraço para vocês. Terça-feira que vem tem mais, às 20 horas, nesse mesmo bate-local, esse mesmo bate-horário, tá bom? Um grande abraço. Desculpe se eu não respondi a sua pergunta, não foi por mal, mas estamos aí respondendo as que dão, tá bom? Da próxima você pode participar novamente. Um abraço, tudo de bom para vocês.